palavra do nosso Deus, ela é um tesouro. E quem a encontra, encontra sabedoria, encontra entendimento, encontra forças. Hoje, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos meditar e extrair dela a força que a gente precisa. Vamos pedir a direção. Ó Deus e Pai, ilumina o nosso entendimento para a Tua palavra e que venhamos absorver e que essa palavra venha gerar em nós frutos de justiça e que assim seja. Olha só o versículo 1. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, eu não tenho por que andar ansioso, preocupado, temendo as coisas. Basta que eu venha crer em Deus e crer em Jesus. O Bispo Macedo escreve aqui nos comentários algo muito forte. Crede em Deus. O Senhor Jesus, que deveria estar aflito devido à morte, sob circunstâncias cruéis, mantinha-se calmo e ainda fortalecia os discípulos que só de ouvirem sobre o martírio pelo qual ele passaria, se apavoravam. Por isso foram encorajados pelo Senhor a terem fé para vencer a tristeza e as perseguições. A fé é o remédio contra o desespero, o medo, as pressões externas. Viver a fé nos faz resistir à tensão emocional causada pelos problemas e nos torna fortes o suficiente a ponto de não nos abalarmos diante de nada. Quando é que a gente está na fé? Quando você tem paz. Não adianta, por exemplo, no meio de um problema, você dizer, mas eu tenho fé, mas eu não estou entendendo, porque eu estou passando por isso, porque aquilo outro. Isso não é fé. Fé é quando você está enfrentando aqueles problemas e você consegue ver o depois, a recompensa que virá depois. Essa é a fé. Olha o versículo 2 agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu vou lhe dizer uma coisa, esse versículo 2 sempre me encoraja, me fortalece. Se eu estou enfrentando um problema, uma luta, eu creio nisso aqui. O Senhor Jesus foi preparar lugar para mim, para que eu possa morar com Ele. Por exemplo, se tem algo que eu gosto, que me faz bem, que aquilo me dá satisfação, eu não quero ter ela sozinha, eu quero que minha esposa desfrute comigo, por exemplo. Eu quero que aqueles a quem eu amo venham ter o mesmo que eu tenho. Então, Jesus foi preparar lugar porque Ele quer que você, eu, nós estejamos com Ele. É um lugar bom. Então, você enfrenta qualquer luta neste mundo, lembrando, vai ter algo muito melhor para mim, não aqui embaixo, mas na eternidade. Olha o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é a maior direção que tem para os cristãos. Nós sabemos quem é o caminho, quem é a verdade, quem traz vida. É Jesus. Estar em Jesus é trilhar o caminho que Ele trilhou. Estar em Jesus é conhecer a verdade e praticar essa verdade. Estar em Jesus é não ser morto como a maioria das pessoas são mortas nos seus pecados, nos seus delitos, na vida de escravidão que elas vivem, mas receber vida em si mesmo. Estar vivos. O Bispo Macedo diz assim, nesse comentário do 6, né? O único caminho, a resposta do Salvador a Tomé é um dos maiores ensinamentos das Escrituras, pois não se limita apenas a mostrar o caminho, mas reitera aos discípulos e a nós que Ele é o caminho que nos leva ao Pai.
por intermédio do Senhor Jesus. Conhecemos a verdade, a qual deve ser praticada para recebermos vida. Aquele que deseja viver plenamente na terra e na eternidade deve excluir qualquer outro suposto caminho, como religião, rituais ou autossuficiência, pois tudo isso não passa de ilusão. O Senhor Jesus é o único meio que nos conduz a Deus. Aí a parte B diz caminho. Também foi o nome dado ao movimento de fé dos cristãos no início da igreja primitiva. Você pode conferir em Atos 19 e esses versículos aí que estão aí, 9 e 23, depois o capítulo 22 e o versículo 4, tá bom? E dando sequência a essa leitura, ele diz no 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Isso aqui é tão forte. Quer dizer, a pessoa que ainda não nasceu de Deus, ela é nascida da carne. E o nascido da carne não reconhece as coisas do Espírito. Então, eles estavam com o próprio Deus, a divindade de Deus ali, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três estavam encarnados em Jesus. Os três eram só, é como um casamento, né? O marido e a esposa. Normalmente, quando os dois são muito unidos, você, quando olha para um, você consegue ver o outro. Normalmente a pessoa, quando encontra um, fala assim, e seu esposo? Ou, e a sua esposa, tá tudo bem com ela? Porque sempre quando se olha para um, se lembra do outro. Assim é Jesus. Então todos que olhavam para Jesus poderiam ver através de Jesus o Pai, a vontade do Pai, o desejo do Pai, o desejo de transformar a vida das outras pessoas. Então, Filipe estava ali, por ele ainda não ser nascido de Deus, né, não receber o Espírito Santo nele, ele não conseguia ver isso, ele não conseguia ter acesso a esse poder espiritual, porque a pessoa só conseguiria ver de fato Jesus, o Pai em Jesus, se ele fosse Espírito. Depois Filipe se torna, né, um grande homem de Deus também. E aí a pergunta do Senhor Jesus para ele, mas você ainda não vê em mim pelas obras que estão sendo feitas? No 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui eu faço apenas um parênteses, né? E tudo quanto pedirdes. Se eu estou no Espírito, se eu estou na fé, todo meu pedido que eu vou querer fazer, ou tudo que eu quero que aconteça na minha vida, eu vou ter um objetivo com isso, glorificar o meu Deus. Quando eu sou nascido da carne, eu quero me vangloriar com as coisas que eu vou receber. Eu quero mostrar às outras pessoas que eu posso mais, que eu sou melhor do que elas, que eu tenho melhor condições do que os outros. E quando isso acontece, eu não estou glorificando a Deus, eu estou roubando a glória de Deus para mim próprio. Então, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu quero que isso seja feito, mas que seja feito a tua vontade. Quer dizer, eu tenho sempre que estar debaixo da vontade de Deus. E tudo quanto eu tenho, faço, aconteça na minha vida, que a glória seja sempre de Jesus. É para Ele. Normalmente a pessoa, quando vem na igreja, ela está doente, é curada,
ela fala assim, o pastor fulano me curou. Não, vamos corrigir isso. Não foi o pastor fulano, nem o ciclano que curou, que libertou, que transformou, que te ajudou. Foi o Espírito Santo, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, através daquele servo que ajudou você. Então, a glória não é do pastor, a glória é de Deus. A glória não é do bispo, a glória é de Deus. Ninguém pode roubar essa glória dele. O bispo Macedo diz assim, pedirdes em meu nome. Muitos cristãos veem nessa palavra uma garantia de resposta automática para as suas orações, ou simplesmente veem o nome de Jesus como uma fórmula mágica que lhe proporcionará tudo o que querem. Porém, não é esse o propósito. O Senhor nos encoraja a pedir, pois aqueles que não pedem também não recebem. No entanto, para que as orações sejam respondidas, é necessário orar com fé e estar certo de que o pedido está alinhado com a vontade de Deus, para que ele seja glorificado. Isso significa que o Eterno não fará nada que contrarie o seu santo caráter ou prejudique a nossa fé, ainda que desejemos muito, pois ele nos ama e não quer ver a nossa destruição. Dessa forma, se algum pedido não é respondido, é porque não contribui para a nossa salvação. Por isso, nós vivemos debaixo da vontade de Deus e somos gratos por tudo aquilo que acontece. No 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqui está a condição, né? Porque se a gente for ver o ser humano, ele só quer. Eu quero isso, quero aquilo outro, preciso, quero. Ele nunca está disposto a sacrificar algo para agradar alguém, né? Normalmente não. Mas aqui o Senhor Jesus, no versículo 15, ele fala muito bem, se me amais, guardais os meus mandamentos. Se você quer ver se você ama a Deus, né? Se você quer medir o seu amor a Deus, esse versículo aqui mostra isso. Se me amais. Então, o meu amor por Deus pode ser medido quando? Quando eu obedeço a palavra dele. Quando eu sigo as orientações de Deus. Quando eu guardo o meu coração. Quando eu fujo da aparência do mal. Olha o 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Senhor Jesus rogou a Deus para que o Espírito Santo fosse derramado sobre as pessoas, mas não apenas uma passagem, mas que ele permanecesse para sempre. É como você lembrar, Deus primeiro desceu no monte, depois ele veio e desceu na tenda, no tabernáculo, no templo, mas agora Deus está descendo no ser humano. E cada pessoa que se rende a obedecer a palavra de Deus tem essa promessa de Deus, que o Senhor Jesus já havia rogado por nós, pedindo que outro Consolador, quer dizer, ele não nos deixaria aqui na terra sozinhos, ao léu, desprezados, a nossa própria conta. Não, nós teríamos a presença dele através do Espírito Santo. Aí o 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, quer dizer, não é todo mundo que vai receber, não é todas as pessoas, mas só apenas aqueles que estão interessados, aqueles que de fato estão sacrificando suas vontades para recebê-lo. Então o mundo mesmo não conhece, não sabe. O mundo, ele conhece a sua vontade, os seus desejos e os seus caprichos, mas eles se negam a sacrificar e a fazer a vontade de Deus. O 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Maravilhoso. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que maravilhoso, né? Isso aqui é uma promessa. Nós, se obedecemos, se guardamos as palavras de Deus, então Deus se manifesta a nós. E nós passamos a ser dele e ele é nosso. Por isso que o mundo odeia aqueles que seguem a Jesus, que guardam a palavra. Porque eles andam, né, na mão contrária que esse mundo anda. Enquanto o mundo acha que mentira é o certo, aqueles que seguem Jesus não querem andar na mentira. Enquanto esse mundo está seguindo os padrões, né, dos famosos, os padrões desse mundo, a pessoa às vezes é um pouco quadrada porque ela segue a Bíblia, ela segue a palavra de Deus. Mas vale a pena. No final, seguir Jesus sempre vai valer a pena. O Bispo Macedo diz assim: como saber se você ama a Deus? O amor de cada pessoa é medido pelo compromisso em obedecer a palavra. Conhecer os mandamentos não é suficiente. Afinal, todos os religiosos da época do Senhor Jesus eram exímios conhecedores da lei. É necessário praticá-los. O Altíssimo não considera o que você sabe sobre ele, mas o que você faz a respeito do que sabe. E me manifestarei a ele. O amor, fé, a obediência estão inteiramente ligados e são fundamentais para que o ser humano tenha o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. No 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, esse Espírito Consolador vem para nos guiar. Ele não nos controla, é diferente. Controlar, então, você deixa de viver por si mesmo e você, então, é controlado por ele. Não, é o contrário. O Espírito Santo nos orienta. Ele é uma voz que nos guia. Ele abre o nosso entendimento. Ele nos dá uma visão espiritual das coisas. Não mais apenas carnal, né? A gente só vê o natural acontecer, mas nós conseguimos ver o outro lado, que é o lado espiritual. Então, o Espírito Santo nos guia. Por isso que ele nos faz andar pelas veredas, né? Os caminhos da justiça. E ele fala, deixo-vos a paz. Por que o mundo vive tão sem paz? Por que as pessoas vivem cheias de conflito, cheias de dúvidas, cheias de medo, né, em guerras? Elas não aceitam pensamentos dos outros, sejam contrários a delas. Primeira coisa, o pecado gera dentro da pessoa a má consciência. E a má consciência na cabeça da pessoa faz com que ela viva em conflito constante com Deus. O maior problema da maioria das pessoas, o problema delas não é contra o próximo delas, mas o problema maior delas é contra Deus. Então, elas vivem nesse mundo, distantes de Deus, frias, e naturalmente elas começam a entrar em conflito com o seu próximo. Geram intrigas, geram brigas, criam injustiças, fazem coisas que para elas estão fazendo tudo certo. Para os olhos delas, elas estão fazendo o que é correto. Mas a pessoa que é de Deus vê aquilo, ela enxerga a injustiça que ela está criando com as atitudes que ela vem tomando. Por isso que a paz que Deus nos dá é diferente. Essa paz vem de dentro. É só você pensar o seguinte,
Quando Deus quer transformar a vida de alguém, ele começa a transformar de dentro para fora. Então, a primeira coisa que ele transforma é o seu interior. Ele faz nascer em você, dentro de você, o reino de Deus. E o reino de Deus vem com a justiça dele, vem com a paz. Então você alcança algo que os homens, o mundo inteiro não tem. Então ele fala, dou-vos a paz, não dou como o mundo dá. Então não turbe o seu coração, não fique preocupado, não se atemorize, mas guarde a sua fé e siga em frente. Aí o 28. Ouviste que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Então, esse é o capítulo 14. Deixa eu ler aqui o comentário do versículo 30. Ele diz assim, e nada tem em mim. O Senhor Jesus viveu como homem e não pecou. Por isso o diabo não tinha poder sobre ele. Sua vida santa o tornou vitorioso na missão de destronar Satanás. O mal também não tem nenhum poder sobre aquele que andam em submissão à palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus, eles podem passar por grandes lutas, mas sairão vencedores. Você e eu somos pecadores, mas nós temos algo que o diabo não tem, que é o arrependimento. Nós podemos nos voltar de novo para Deus e buscar a comunhão com Deus. O diabo perdeu, isso já era. Mas você e eu não. Nós temos acesso a Deus, acesso a buscar a Deus. Que você aproveite as suas oportunidades, tá bom? Que Deus abençoe e continue iluminando você.